Olá, aqui quem fala é José Paulo de Barros, do seu canal Paulo Coroa de Maceió, daqui da cidade de Maceió, claro. Hoje é 1º de maio de 2020, são exatamente 20 horas, são exatamente 20 horas desta noite de sexta-feira, 1º de maio de 2020. Hoje é o dia do trabalhador, né? Poucos transportes, pouca gente na rua. Aliás, ninguém nem estranha isso, né? Porque transporte não existe mais. As pessoas parece que não andam mais na rua com medo do coronavírus. E as poucas que andam, é tudo mascarada. Ou quase todas, não é? E os transportes são poucos. Na data de hoje, aproveita-se para não sair mais mesmo. Não tem mais transporte mesmo para conduzir o povo. Mas não estou aqui para falar sobre isso, não. Estou aqui para falar sobre coisas absurdas dentro do Evangelho, dentro das igrejas evangélicas, que não podem passar despercebidas. Pode passar despercebida de maneira nenhuma. Eu estava observando aqui no meu computador, fazendo uma pesquisa sobre algumas coisas, quando deparei-me com um vídeo onde mostra um pastor, não sei o nome dele, porque não tinha o nome dele no vídeo. Mas esse pastor, a igreja estava cheia, e o pastor estava de posse de um fiel, o pastor estava no púlpito, o fiel embaixo, e ele com a mão na cabeça do fiel e com um copo d'água na outra. Por incrível que pareça, ele dizia algumas palavras ininteligíveis e de repente encheu a boca de água, escancarou a boca do fiel e cuspiu dentro da boca do fiel. Além de cuspir dentro da boca do fiel, daquele cidadão, ele pegou o resto da água e soltou sobre a cabeça do rapaz, daquela pessoa ingênua. Ou talvez tenha sido até contratado por ele, né? Porque uma pessoa de bom senso, por mais apreço que tenha um pastor, por mais admiração que tenha, jamais se deixaria que ele cuspisse ou jogasse água de boca dentro da sua boca. É por isso que eu digo que existem pessoas capazes de tudo. Ou então, se não são ingênuos demais, talvez tenha ganho algum dinheiro para se submeter àquele vexame. E logo em seguida, o rapaz, ou o cidadão, cai para trás sob sob a admiração, sob os olhares dos outros que estão em volta dele. Aquele alarido tremendo, como se houvesse naquele momento acontecido um milagre. Imediatamente, as assessoras, ou as ajudadoras, né, chegam com o lençol e cobrem aquele cidadão que ficou estendido no chão, com a boca cheia de água. Ou não estava com a boca cheia de água, acho que ele engoliu, naturalmente, né? Aí eu fico me perguntando, até onde chega a ignorância do ser humano ao ponto de se submeter a esse vexame, a essa barbaridade. Mesmo que ele tivesse ganhando alguma coisa ali, naturalmente estava. Aquilo não justificava aquela ação nojenta, imunda, né?
ao qual ele estava se submetendo. Que ele era simplesmente nojento. Ver uma coisa daquela embrulhava o estômago de quem tivesse o estômago sensível, ou de quem estivesse prestando bem atenção na sujeira que aquele pastor estava fazendo ou fez com aquele cidadão. E depois de algum rodapé, rapapé ali, pessoas gritando, outras caindo, diante daquela coisa horrorosa, eu desliguei. Eu não tive mais coragem de continuar vendo aquilo, não. Mas quando menos a gente espera ou pensa que já viu de tudo. Aliás, eu vou voltar atrás e dizer que aquele ato de jogar água da boca dentro da boca do fiel para curá-lo, era uma cura unção. Era uma unção de cura através da saliva. Aí, pulando de um polo para outro, encontrei outra coisa absurda também. Pena que não dá para eu mostrar o vídeo, porque meu equipamento eletrônico é um tanto precário e não me permite passar essas imagens para vocês observarem. Mas eu vou falar explicitamente, detalhadamente, o que eu vi essa pastora de Manaus, Amazonas, né? Pastora Luciana Alves. É a pastora Luciana Alves. Veja bem, ninguém falou, apenas estavam como se estivesse entoando um cântico, ou proferindo algumas palavras que ninguém entendia, como se fosse realmente um cântico, mas na verdade era uma balbúrdia, que na verdade ninguém sabia o que estava acontecendo ali. Pessoas rodopiando, pessoas pulando, pessoas gritando. E de repente, essa pastora coloca sobre os ombros, sobre as costas, um cidadão forte, parecendo até com aquele mesmo que cuspira na boca do fiel, no outro vídeo. Não tenho certeza que seja ele. Mas essa pastora colocou o homem sobre os ombros, aliás, sobre os ombros não, sobre as costas, e começou a girar com ele no salão inteiro e as pessoas gritando como loucas. Entende? E eu fiquei observando, e aquilo fez me lembrar, sabe o quê? Umas sessões de candomblés, quando eu frequentava com minha mãe, que eu era pequeno, de menor, e minha mãe participava desse folclore diabólico. E me levava, eu observava tudo, mas eu nunca entrei em roda de Xangô para estar dançando, me balançando ali, não. Sempre observava de lado, tirando minhas conclusões de criança, de menino. E então eu via que quando o Pai de Santo, o Senhor do Candomblé, estava manifestado com a entidade dele, chamada Xangô, ele colocava as pessoas costa com costa, sobre as costas dele, e girava. Girava, depois deixava ela no cantinho dela. Pegava outra e fazia isso constantemente. Então o que eu vi naquele momento foi exatamente a lembrança de um passado longínquo do tempo da minha infância, onde eu vi aquilo pela primeira vez nas rodas de candomblés. E essa pastora Luciana Alves evocava, entendeu? Simplesmente estava evocando aquele passado tenebroso, aquele passado diabólico, levando para dentro da seu templo aquela maneira de tratar as pessoas como se estivesse no centro de macumba. Exatamente aconteceu como eu estou lhes dizendo. Então, diante disso, e não só foi esse pastor, essa pessoa, esse homem que ela colocou nas costas, não. Teve outras mulheres, outras pessoas, que ela rodopiou com ela nas costas, não sei como não se estabacou no chão. E assim sucessivamente. Então, isso deixa-me pensar
na maneira grotesca de ver as coisas. Que modo grotesco aquele! Tanto de um, o outro é simplesmente abominável, nojento, imundo, é repugnante o que o pastor fez. Jogar água da sua boca dentro da boca de um fiel. E depois jogar água na cabeça dele e empurrá-lo, e ele caiu para trás. Depois, em seguida, alguém cobriu ele com um lençol. Parece que era azul, era verde. E logo em seguida eu vi essa mulher rodopiar com outro homem nas costas, como se fosse uma mãe de santo, dando passes demoníacos naqueles assistentes por aí, que presenciavam o toré do candomblé. Quer dizer, onde fica Deus na vida desse povo? Como classificar a fé dessas pessoas em Deus, no Senhor Jesus, no Senhor Jeová? Eu fico imaginando que pessoas desse jeito não têm Deus consigo, porque jamais Jesus ensinou coisa semelhante, coisa tão diabólica, tão feia, tão horrorosa. Entendeu? Jesus não ensinou isso para ninguém. Ao contrário, ele ensinou uma maneira de cura através da palavra, da imposição de mãos, assim mesmo mãos puras, né? Mãos puras e aprovadas pelo Todo-Poderoso. Mãos puras impostas nas cabeças das pessoas, aprovado pelo Todo-Poderoso. Era assim que Jesus ensinava. Nunca vi Jesus na minha vida, tempo que ele se apresenta na Bíblia, pegar ninguém pelas costas, colocar nas costas para andar rodopiando com ela. Nunca vi Jesus cuspir na boca de ninguém. Nunca vi Jesus fazer um absurdo, tamanho absurdo desse. Cuspir na boca de alguém, dizendo que era cuspe ungido. O outro era um cavalinho da unção. Onde já se viu o cavalinho da unção? Pelo amor do Todo-Poderoso. O que é que esse povo não faz para ganhar dinheiro? O que é que esse povo não faz para conseguir chamar a atenção das pessoas e colocá-las sob seus domínios? Porque isso é colocá-las sob o domínio dessa pessoa como se estivessem hipnotizadas, entendeu? Como se tivessem recebido uma espécie de lavagem cerebral para obedecer àquele tipo de gente que quer transformar a outra num boneco, num joguete, fazendo o que quer e entende com ele. Onde já se viu, pastora Luciana Alves? Onde a senhora aprendeu isso? Será que foi nos candomblés? Só pode ter sido. Aliás, tem outro pastor aí chamado Duque, né? Agenor Duque, que está pedindo uma soma imensa. Ora, nessa onda de pandemia, onde as pessoas estão precisando de ajuda, né? De auxílio, esses pastores estão pedindo dinheiro, pedindo ofertas grandiosas, ofertas faraônicas. Para quê? Se fosse para comprar digamos assim, cestas básicas, comprar produtos de limpeza, né? Cestas básicas, produtos de limpeza e água mineral para dar a esse povo necessitado, porque na verdade a pandemia continua indo galopantemente, né? Eles pedem dinheiro, ofertas grandiosas. Para quê? Para aumentar o seu tesouro. Aí eu me lembro também do pastor Malafaia, que ele sempre diz que esse confinamento é uma quarentena de Araque. Ele sempre costuma dizer, quarentena de Araque. E de Araque é uma coisa que não existe, é mentirosa, né? É falsa.
Mas também ele disse outro dia, já pela segunda vez que eu ouço ele dizer, que fazia 30 dias ou mais que não assistia televisão. Então, se ele não assiste televisão, ele não está vendo o noticiário falando sobre pessoas e mais pessoas que vão morrendo, sendo vítimas do coronavírus. Então, pastor Malafaia, preste bem atenção que a cada dia o noticiário informa que pessoas em estados diferentes, em países diferentes, realmente estão sendo vitimadas, consumidas, mortas por esse vírus. Que o senhor insiste em querer dizer que é uma fantasia. Mais ou menos isso. Que é uma fantasia, que as pessoas estão exagerando com esses indícios, com essas informações. Mas não é, pastor. Isso é a pura verdade. Então, era o que eu queria dizer, é isso, que eu estou envergonhado, estou sinceramente... não sei que palavra usar para dizer, falar do meu consternamento sobre o que vi e acabei de falar para vocês. É realmente constrangedor essas coisas que estão acontecendo no meio evangélico. Entende? É por isso que o André Albuquerque, ativo aqui de Maceió, de onde eu moro também, ataca os pastores assim abertamente, sem medo de errar. Porque, na verdade, é um absurdo o que muitas igrejas fazem por aí, que muitos pastores fazem por aí. Aproveitam-se da ingenuidade das pessoas para submetê-las a vexames dessa natureza, como acabei de descrever para vocês aí. Não é verdade? Bom, eu aqui vou me despedindo de vocês, pedindo que, se vocês não for inscrito, faça sua inscrição. E se não der o like, deem um like. Laqueie aí, que é muito importante. Entende? Para que eu possa continuar mandando mensagens semelhantes ou iguais a essa. Aqui quem falou foi o youtuber José Paulo de Barros, do seu canal Paulo Coroa de Maceió. Que Deus te abençoe hoje, amanhã e sempre.